Olá, boa tarde. Hoje é dia 3 de agosto de 2018. No ar mais um programa Fundos Imobiliários ao vivo aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney você pode nos acompanhar. Hoje eu vou conversar com o Gustavo Garcia, que você já conhece, mas agora é Head de Análise de Fundos Imobiliários da XP Investimentos. Você vai lembrar do Gustavo Garcia, um profissional que alia o mercado financeiro com o mercado imobiliário e que agora veio tomar ventos do mercado financeiro de novo, né, Gustavo? Quase que exclusivamente. Prazer estar aqui, viu? Já a gente vai bater um papo com bastante detalhe, você agora já deve ter se lembrado dele, e vamos falar muito desse mercado imobiliário, de fundos e também do real estate. Quais as oportunidades que tem para frente. Deixa eu só na abertura comentar os fatos relevantes e um destaque da semana, para a gente poder conversar aqui com o Gustavo. No dia 27 de julho, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, anunciou um novo contrato de locação, firmado por 60 meses, e a locatária é uma empresa chamada MediaMath Publicidade Digital. Esse contrato representa quase 4% aí da BL do fundo e deve gerar um incremento de 5,6% no rendimento do fundo. E aí eles colocam lá, a vacância do fundo será reduzida a zero, o que é uma ótima notícia na Vila Olímpia. Certamente o Gustavo vai ter comentários a respeito disso. Porém, no dia 31, eles avisaram que um inquilino que estava inadimplente pagou o aluguel do mês de maio, mas atrasou o mês de junho. E esse contrato de locação representa 9,10% da receita imobiliária do fundo. Você que acompanha o programa Fundos Imobiliários vê que eu sempre comento os fatos relevantes aqui. Essa é uma situação que vem se arrastando. Esse inquilino paga sempre, mas paga com atraso e tal. Então, apesar do imóvel estar 100% alugado, talvez ainda esse inquilino uma hora acabe saindo. Vamos torcer para que não, e que regularize isso. Dia 30 de julho, Mérito Fundo Imobiliário, administrado pela Planner, segue lá com as cotas suspensas de negociação. A gente está acompanhando isso, quando tiver novidade vai falar. Publicou um fato relevante dando conta da desistência do pedido de registro da quinta emissão de cotas desse fundo. Então aquela quinta emissão que foi até citada lá em relação, a CVM citou lá quando fez a suspensão, o fundo desistiu da quinta emissão de cotas. Vamos ver os desdobramentos disso no futuro. 31/7, o Rio Negro, RNG 11, administrado pela Rio Bravo, diz que o locatário atrasou o pagamento do aluguel do mês de junho e que isso deve gerar um impacto negativo de 6 centavos por cota. Isso eu já falei. 1/8, edifício Galeria, EDGA 11, que é administrado pelo BTG Pactual. O fundo recebeu aí R$564 mil da Secretaria do Estado de Cultura como parte do pagamento de atrasados. Se você se lembra, acho que foi semana passada ou retrasada, eu li um fato relevante praticamente igual, só mudou o valor entre um período e outro. Então tem mais atrasados ainda e o fundo continua cobrando e vem recebendo aos poucos aí em parcelas. O impacto positivo no rendimento deve ser de 127% e esse valor vai ser distribuído ao longo do segundo semestre. Então não vai ser em uma vez só, vai sendo distribuído ao longo do segundo semestre. Também o mesmo fundo imobiliário avisou no fato relevante novo contrato de locação por 5 anos com carência, não disse de qual período de carência. A vacância total do imóvel então cai para 19,5%, o impacto na receita deve ser de 1,57%, né, um impacto positivo na receita, e na distribuição de rendimentos 5,05%. Destaque, como está começando o mês de agosto, eu gosto no começo do mês dar uma olhada na situação no mercado. Olha o gráfico do IFIX, esse gráfico é real, eu gosto de tirar aí o efeito da inflação. Então o IFIX que bateu a sua máxima até abril desse ano e veio numa alta incrível de praticamente 2 anos, teve toda aquela queda em maio, a partir do evento da greve dos caminhoneiros. Eu fiz um programa, só eu aqui comentando todo esse evento, está disponível para você assistir. E aí agora parece que as coisas acalmaram um pouco, deu uma subidinha e está meio que estável aqui com 2.150 pontos. Eu trouxe uma comparação do IFIX real com a NTNB. Eu comparei com a longa, NTNB 2045. O que é a NTNB 2045? É o Tesouro IPCA 2045, que é disponível lá no site do Tesouro Direto. Se você não está muito afeito a esses nomenclaturas do mercado financeiro, entra lá no site do Tesouro, Tesouro IPCA 2045, essa linha laranja que eu estou te mostrando aqui. E veja que é uma correlação muito forte e negativa entre eles, né? Quando a renda fixa entrega mais retorno, mais juros, ó, então esse é só o cupom da NTNB.
Estava pagando 5%, agora paga 6%, depois caiu para uns 5,5% mais ou menos. Então, quando isso sobe, os fundos imobiliários tendem a cair. Quando isso cai, os fundos imobiliários tendem a subir. Então, continua acompanhando bem de perto. Eu tenho certeza que o Gustavo vai querer comentar isso aqui também. Ele já me falou que fez uma análise, mas com a de 2024. Vamos ouvir o que ele tem a dizer já já. Quero te falar do curso Viva de Renda com Fundo Imobiliário, curso esse online que eu gravei aqui em parceria com a Infomani Educação. São quase 9 horas de conteúdo para você entender esse mercado de fundos imobiliários e investir conscientemente, investir com tranquilidade, entendendo quais são as oportunidades, entendendo os riscos e aí fazendo a melhor carteira de investimentos para o seu perfil. Pode fazer tranquilo, você tem 12 meses de acesso ao curso, dá para assistir quantas vezes quiser e vai sair de lá apto a tomar suas decisões. Pode ter certeza. Está começando? Conhece alguém que está começando a se interessar por fundo imobiliário? Manda para ele o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Esse é um e-book gratuito que eu escrevi. Está disponível aqui nesse site do Infomoney. É só entrar lá, deixar o seu e-mail, você baixa gratuitamente esse e-book. Especialmente para quem ainda é leigo no assunto. E também gosto de ouvir sempre a sua opinião. Passa lá na minha página do Facebook, dá uma curtida lá e manda um recado, fala o que achou da conversa com o Gustavo. Encontre lá o e-book, inclusive. Vem bater um papo comigo, que é sempre muito importante. Eu sempre ouço aí as sugestões e críticas. Legal. Vou aproveitar a presença do Gustavo. Obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. Então, você está de volta no mercado financeiro. Eu te apresentei aqui há 6 meses atrás, fui dar uma olhada, faz 6 meses. No mercado de real estate, né? Exatamente. Agora aqui a ideia é justamente a gente ajudar nesse educacional que você vem bravamente aí brigando ao longo do tempo. Até deixar bem claro que esse é um trabalho muito importante, tá? Sim. No nosso lado a gente leva muito a sério, tá? Agora a XP, né, fazendo isso de maneira consistente e ao longo do tempo, junto com os assessores de maneira muito importante, justamente por uma conta que é básica, né? A gente tem 160 fundos que são listados, mais ou menos, né? Sim. Enfim, sempre cai alguma coisa nova, tem muita coisa aparecendo. 80 que estão dentro do IFIX, mais ou menos. Se você pega dentro dessa conta 50 que você realmente consegue olhar, que tem volume, que tem né? Tudo que você precisa para fazer um bom investimento. E aí desses 50 você olha, puta, o que realmente é bom? O gestor olha, o qual faz sentido, a localização. 30 ou pouco mais do que isso, né? Eu mesmo, na hora que eu monto as nossas carteiras aqui na XP, as recomendadas, eu não posso ir muito além disso, justamente porque eu tenho N restrições em volta de risco, em volta de volume, em volta de exposição, né, a problemas específicos. Governança. Exatamente. Então, com tudo isso, esse educacional com certeza é fundamental e tem sido parte fundamental até do meu trabalho aqui dentro. Eu tenho passado por todos os escritórios explicando o que é o veículo, como que se faz, como que você olha para isso. Então, enfim, tem sido um momento muito interessante agora. Então agora você está na XP e é o responsável pela área de análise em fundos imobiliários. Exatamente. Assina a carteira recomendada do fundo. Exatamente. Da XP, da corretora, e vai dar umas recomendações para o pessoal que vai assistir hoje, né? Com certeza. Lá para o final, vamos conversar primeiro, que a conversa é mais importante. Ensinar a pescar, o educacional é mais importante do que dar o peixe, né? Com certeza. A carteira ela vai mudar, não é como de ações que muda todo mês e tal, mas a carteira vai mudar. Agora, o que você tem para passar para quem assiste, isso não muda. Isso é conhecimento. Por isso que eu dou mais importância a essa conversa do que a carteira recomendada em si, hoje no programa, né, não tirando a importância da carteira recomendada. Fala uma coisa então, você trabalhou muito tempo, você é economista, trabalhou no mercado financeiro, foi para o mercado de real estate, está de volta no mercado financeiro, numa corretora, num ambiente diferente de ambiente de banco que você vinha antes. O que você viu neste período todo, o que te chama a atenção dessa experiência? E você estava lá olhando o mercado de real estate e vinha melhorando, e aí agora se avizinha a eleição, teve problema dos caminhoneiros e tal, continua melhorando? Primeiro, sobre a minha entrada na XP, foi uma aposta até pessoal, tá? É porque eu queria estar muito bem posicionado agora nesse mercado que é comprador, tá, de propriedades, enfim, de imóveis e tudo. Sim. Esse é um veículo que é muito interessante. Eu apostei nisso, basicamente foi isso. E participar de uma empresa que cresce tanto e que, né, é tão vibrante assim, e que pode me dar alavancagem, né, para ir para outros níveis e outros patamares, inclusive, é algo que tem me deixado muito incentivado, vamos dizer assim. Sobre o momento, e aí por que até eu aceitei essa posição e falar, né, exatamente sobre isso, o momento é perfeito.
tá? Vamos falar a verdade, o mercado imobiliário ele sofreu o que eu gosto de chamar que é a tempestade perfeita. 14, 15, entregas de novos empreendimentos, taxa de vacância muito alta, carência, N problemas, né? Inquilinos que não cresciam. Né? Então quando você pega um inquilino e põe no seu prédio, você está na verdade roubando do outro. E ali não tem nada que vai entrar não, ali vai ficar vazio. Então esse momento era um momento muito complicado. Né? E esse momento passou. Né? Esse momento era o final ali de 2016 ou alguma coisa muito próxima disso para a maioria dos mercados. Né? E a partir dali a taxa de vacância começou a cair. 2017 foi um momento de muito investimento de grandes players institucionais, inclusive em imóveis reais. Ajudei muitos deles a fazer esses tipos de investimentos. E passando agora para a XP, a armar esses fundos que tendem a ser esses veículos para a pessoa física também. Né? Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é que o real estate, né, o imobiliário aqui no Brasil, ele tende a outperformar outras classes de ativos por um momento muito específico que ele vai passar agora, que é um momento não só de recuperação, como depois de expansão dos seus preços e de tudo que ele tem. Então, ele deu o pico de vacância ali atrás, como eu falei, essa vacância tem caído, ela tende a continuar caindo. Né? Qualquer projeção de PIB que você vê, nenhuma é menos alguma coisa a mais. Né? Todas elas são 1%, 1,5%, 2%. De 1,5% a 2%, de 1% a 2% de PIB esse ano, próximo ano e o outro ano, empregos em escritórios, empregos ligados a escritórios para São Paulo, cresce. Você tem demanda de um lado, do outro a gente já sabe, não tem oferta. Ou o que tem de oferta a gente pode ver. Né? Aqui embaixo, talvez o Birman 32 ou alguns outros empreendimentos que estão aparecendo, não tem oferta, a taxa de vacância cai. A consequência lógica é o aumento do aluguel. E o aluguel é dividendo na veia, né? Dividendo puro. Exato. Se eu comprei hoje a cota, e se eu tenho essa exposição de mercado, amanhã esse dividendo vai estar maior, e depois maior, e depois maior, porque é o momento do mercado ser assim, né? Natural. O ciclo do mercado imobiliário, né? Exatamente. E mesmo antes de começar a aumentar o aluguel, que eu acredito que ainda vai levar algum tempo, uns 2 anos e tal, tem a vacância dentro dos fundos, que simplesmente diminuindo a vacância dentro dos fundos, acabei de falar do Vila Olímpia Corporate, que anunciou zerada a vacância dele. Então isso já faz aumentar a receita do fundo e, consequentemente, vai fazer aumentar a distribuição de rendimento. E aí a gente tem algumas coisas que vão em paralelo. Sobre os preços, de novo, só para entender, já parou de cair, ele está crescendo a inflação. Certo. Ano que vem é crescer acima da inflação, não em pico, não exponencial como poderia ser, até porque ano que vem a gente vai ver taxas de vacância próximos de 20%, mas já na casa das dezenas, tá? Então 18%, 19%. Então daí para cair mais, né, é um pulo. Então, esse crescimento de preço com certeza acontece. Sobre a redução de vacância, isso vai ser natural para todos os estoques e todos os fundos que a gente vê de mercado, para uns mais, outros menos. Como que a gente estuda isso no nosso mercado? O que é um empreendimento bem localizado? Vamos falar de Faria Lima, um FVBI. Cara, a taxa de vacância desse empreendimento não pode chegar o ano que vem com um espaço vago. É difícil isso acontecer, porque é uma região muito demandada. Sim. E empreendimentos que ficam na Chácara Santo Antônio? Você tem um problema. Qual é o problema? É uma Chucre Zaidan que tem efetivamente um pouco mais de espaço vago, amenities muito bons, tem shopping centers ali, um terceiro que vai aparecer ainda. Né? Então, ainda tem um certo esforço. Então, se eu tenho uma Chucre Zaidan que vem logo antes, isso estanca para a chácara. Então, fundos que têm exposição um pouco mais para a chácara, a gente toma um pouco mais de cuidado. Agora, é impossível você ter um case bom? Muito pelo contrário. E aí vamos entrar só um pouquinho na seara dos papéis. Quando a gente chega e começa a falar de Alphaville, por exemplo, alguns fundos eles têm contratos longos com taxas de vacância baixas. Se você faz o fluxo e você chega ali que o preço está descontado, não tem por que você não aproveitar de uma vantagem dessa. Né? É uma questão do mercado voltar um pouco, que você sabe que essa cota vai andar também. Né? Então, a taxa de vacância com certeza ela é um problema e ela vem fechando e ela deve fechar rapidamente. Mas ela com certeza vai vir junto de preço, tá? Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É um pouco mais, o que eu gosto de ter maior sensibilidade é nas regiões e do que eu estou falando, do que é aquele imóvel, fundamentar justamente no que é o básico do imobiliário, que é essa competição entre prédios em cada uma dessas regiões, para a demanda de cada uma dessas regiões. Né? Alguns desses fundos, por exemplo, compraram coisas na Paulista. Né? Paulista é uma região que eu gosto muito. Apesar dos empreendimentos serem classe B, talvez loja um pouco menor, etc., a demanda é gigantesca. Né? É uma movimentação de pessoas que é muito grande também. O ganho de valor ali pode ser muito alto. Até você fala, não, mas o cara nunca vai pagar um aluguel tão grande. Mas veja que o espaço é menor.
Então o ticket é menor, né, também. Ele é sempre proporcional ao tamanho da empresa que está lá dentro. Então os aumentos de preço com certeza vão acontecer lá também. Talvez não na mesma medida de uma Faria Lima, mas com certeza vão acontecer lá também. Então esse é um momento que, quando a gente veio conversar aqui da última vez, né, eu falei, estou bastante confortável com a curva e tal, mas agora para mim é um dado. Que esse mercado ele performa acima do que vão ser as outras classes de ativos. Isso falando assim do básico, que é o risco setorial. Né? A gente não está nem falando de cenário macro, por exemplo. Sim. De repente a curva longa da NTNB, seja 45, seja 24, ela na ponta ela começa a cair, cara, valuation subindo, cota subindo, não tem jeito. Né? Então, para qualquer cenário que mantém essa curva longa igual ou pouco abaixo, e o setor em si fecha essa vacância enquanto cresce os preços, e aí eu estou falando não só do dividendo, né? O pessoal gosta de focar no dividendo, que é uma parte importante do rendimento, mas o ganho de capital tende a ser muito grande também. Isso. Ele pode chegar a dobrar os rendimentos tranquilamente. As nossas contas, a gente está trabalhando não só com os 7% de dividend yield, que hoje é o que marca o mercado, mas também mais 7% de ganho de capital tranquilo. Tá? Então a gente está falando de um ganho aí ao ano para uma classe de ativo que deveria ser muito menos volátil que as outras classes, e ela é. Tem metade do vol de bolsa com uma liquidez infinitamente menor. Perfeito. E pode até ter vol menor, né? Aliás, dependendo da época e tudo mais, com um rendimento que não é inexpressivo. Né? Com uma coisa que tem um fundamento que é muito forte. Né? Então, essa parte dos empregos é óbvia, né? Aqui, empregos São Paulo e tal, né? Para escritórios. A outra parte, comércio. Se o comércio vai subir junto com o PIB, o que leva a PIB é consumo principalmente. Né? Então, para qualquer projeção de PIB, você tem uma composição de consumo que é muito forte. Varejo, comércio, volume. Se o volume desse comércio ele é muito forte, você precisa de mais espaço para você distribuir. Galpões, ativos logísticos. A consequência ela é lógica. Se você precisa de mais espaço, é natural que a taxa de vacância de galpões logísticos já tende a ser um pouco menor por causa do spread de entrega, né, de 6 meses de construção. Então isso daqui tende a valorizar bem. E a parte de faturamento de varejo é a mesma coisa, só que para shopping center, que são as compras e o desempenho desses empreendimentos ao longo do tempo. Eu queria mostrar, aproveitado o que você está falando, se puder colocar na tela para a gente. Olha lá. Crises vão e vêm, né? Exatamente. Eu adoro esse gráfico, tá? Ele resume toda a história num lugar só. É exatamente isso. Não, mas é exatamente isso, porque é difícil às vezes a pessoa entender se taxa de vacância em um nível ou em outro é razoável ou não, o que é histórico. Você tem que estudar o mercado para saber cada uma dessas coisas. Mas uma coisa é inexorável de todos os setores, que é a curva do ciclo imobiliário. Isso. Nessa curva do ciclo imobiliário, ao longo do tempo, o que acontece? Lá atrás, 14 e 15, ela estava em queda. Então o spread que a gente tinha da NTNB para o que era dividend yield, ele bateu 7 pontos. Aliás, acho que até a próxima curva não sei se... que legal. Lá atrás, a gente via, né, com a NTB 2024, o spread de 7 pontos. Para frente, veja que a partir de 16, principalmente, que é quando esse mercado começa a voltar, que a gente estava falando do ciclo imobiliário, voltando, né, que é o gráfico anterior, a gente vê justamente esse spread fechando, a média dele ali é 3 pontos, sinceramente, eu acredito em 1,5 para uma média de mercado saudável, 1 ponto se ele estiver pressionado, crescendo forte, como eu acredito que pode ser, por exemplo, para algumas praças muito específicas. Né? Se isso acontecer de verdade, aquela curva ali, ela tende a trazer os preços a um nível muito bom. Esse médio que você está falando, primeiro vamos explicar para quem não entendeu o que é esse spread médio. Quer dizer, eu pego a distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários, o que a gente chama de dividend yield, certo? Exatamente. E você falou agora, então é mais ou menos esse 7%. Se tem um spread de 3 pontos percentuais, então eu espero ganhar 10 ao ano com uma NTNB, é isso? Exatamente. Ali no caso, a gente vê que a NTNB, a curva cinza, é de baixo. Sim. Ela vai caindo ao longo do tempo, então isso, lógico, traz todos os mercados. Se você olhar, a Bovespa cresceu pra caramba também nesse período. Isso. Né? E aí o que a gente vê é, não só os FIIs, eles aproveitaram essa época para aumentar preço, o que comprime um pouco o dividend yield, como também os próprios FIIs foram comprimidos em dividend yield mais do que essa compressão do que essa NTNB. Para mim, o que é essa diferença entre a NTNB e o dividend yield? É o spread de risco isso. do mercado. E esse risco está acabando. Ele é muito menor.
Justamente por causa dessa taxa de vacância cada vez menor, esse preço que começa a aumentar. O Veló apresentou a locação, mas tantos outros apresentaram também. E você pode perceber, daqui a pouco a gente vai estar falando, quiçá de Senesp sendo locado. Pois é. Né? Que é uma coisa incrível, né? Mas assim, talvez seja possível. Montreal teve 1.000 metros quadrados também. Montreal está na Barra da Tijuca. É um mercado com demanda muito baixa, né? Então, uma locação desse tipo é uma vitória muito grande. Como né? em qualquer mercado, seja ele de bolsa, de fundo imobiliário, de imóvel, os preços, chega uma hora que ele se ajusta em torno dos preços. Exatamente. Se os preços de locação caíram, uma hora fica interessante para alguém, né? Exatamente. E aí, ao longo do tempo, os preços vão melhorando. Então, quando você fala que esse spread, que é na média 3,3, você está dizendo que na sua visão, ele poderia ser de 1,5. Exatamente. É o que ele bate quando ele chega no mínimo dele ali, entre 4,5 e 6,2, né? Alguma coisa muito próxima disso, né? E aí, quando sobe, olha que sobe a NTNB de 4,5 para 5,5, olha para onde vai esse dividend yield, ele vai para 7. Ele acompanha para e passo o que é. Mas isso para todos os tipos de ativos. Mas veja que ele sobe, mas ele sobe menos. Ó, a NTNB ela sobe 1 ponto, enquanto os dividend yields eles sobem 0,8. Certo. Lembra aquela volatilidade menor que a gente estava comentando agora há pouco? Olha ali, representada obviamente dentro, né, no spread dos dois. Agora veja ali, aí você fala, pô, né, mas então ele vai estacionar em 7, aí ele abre e vai dar mais rendimentos. Nada. Na hora que começa a fechar de novo a curva, no final ali né, que a gente vê descendo, acho que é 6,7 e 5,3. Isso, 5,3, a gente vê exatamente caindo de novo os dividend yields, que é a volta das cotas que a gente tem visto agora. Isso na média do IFIX. Se você pegar aqueles... os 30 não são blue chips, tá? Mas se você pegar quem realmente performa bem e quem realmente tende a mudar o estoque que está girando, ter uma tese boa, bons gestores com stake dentro do fundo, gestores que se comunicam bem com o mercado, entregam planilhas de fundamentos, essas coisas que são fundamentais, esses caras tendem a performar muito melhor do que estava aparecendo no gráfico, inclusive. E aí é sempre legal a gente lembrar isso. Você faz uma comparação aqui que é muito pertinente de fundo imobiliário com renda fixa. Só que fundo imobiliário é renda variável. Então quem comprar uma NTNB hoje para ganhar IPCA mais 5,5, é isso que ele vai ganhar lá em 2045, não importa, no vencimento. Já no fundo imobiliário, eu compro para ganhar 7% ao ano, que é o que está dando hoje, eu não sei quanto que vai dar amanhã, porque é variável. Mas significa que pode variar para mais. E o que você está falando desde o começo do programa é que, na sua visão, no ciclo atual, essa variação de yield, essa variação de rendimento deve ser maior. Na nossa avaliação, o ganho de capital ele é óbvio, tá, para as melhores praças e tudo isso que a gente estava falando agora, né, rearranjo de fundos, inclusive, muito grandes que vão acontecer agora. E isso pode chegar na nossa média, tá, na nossa projeção que a gente vê de ganho de capital, na média do que é o IFIX, 7 pontos acima do que é o dividend yield, tranquilamente. Eu estou falando de uma composição de ganho na casa dos 14, 15% nominal, que real vai lá para a casa dos 12%, isso já livre de imposto. Tá? Então, assim, essa volta de mercado, independentemente, ela tende a vir. Ela pode ser um pouquinho arrefecida com uma eleição um pouco pior, ou o que quebra esse cenário? Né? Acho que essa é a grande pergunta, e eu tenho essa pergunta sempre, tá, nas minhas apresentações. O que quebra esse cenário é não reforma fiscal. Tá? Na hora que você rola a dívida e você tem problema de inflação, aí você aumenta juros, aí você piora a dívida, aí você aumenta a inflação. Na hora que você tem esses, aí acabou, você quebra todo, né, o ajuste macro que a gente tinha antes, e aí vira um novo cenário. Eu te garanto que esse cenário não é bom para FIIs, também não é bom para ninguém. Né? Então, é justamente essa a ideia. Não é bom para ninguém. Então, para quem está investido em Brasil, né, exclusivamente Brasil e nesse sentido mesmo, a ideia de que FIIs está aí, veio, é uma classe para ficar, tem um upside super interessante e que pode muito bem compor carteiras para diversificação dessas carteiras, porque tem uma vol que é menor. Se tem uma vol que é menor, a correlação é menor que 1. Se a correlação é menor que 1, naturalmente você tem fronteiras melhores, né, em termos de diversificação de portfólio. Se isso é verdade, gente, compor carteira com FII é natural. A gente fala isso aqui como se fosse uma novidade. Nos Estados Unidos, eles falam, o agressivo tem que ter de 5 a 10% na carteira de FII ou imobiliário, o moderado pode ter de 15 a 20%. Depende da fonte, né? Claro, né? Mas 5 a 10 é algo muito razoável para você diminuir. É como tradar um pouco, né, fazendo um paralelo, small caps. Né? Então, são coisas que têm menor liquidez,
o potencial pode ser um pouco maior. Aqui no caso, a segurança é muito maior porque você entrega justamente o rendimento todo semestre, né? Então, mas o potencial é muito grande desse mercado, sabe? Ou seja, você está chamando a atenção de, além de quem já investe em fundo imobiliário e quem investe em ações, e seja ele uma pessoa física ou seja um gestor de carteiras de fundos, que ele deveria colocar fundos imobiliários no portfólio dele. Ele vai. E aí eu tenho um estudo publicado na resenha da B3, estava comentando com ele antes, mostrando que quando se faz isso, você não abre mão de rentabilidade, não houve diferença entre médias, só que a volatilidade caiu pela metade. Então, se somos racionais, deveríamos ser com dois ativos que apresentaram no período o mesmo nível de rentabilidade, só que um tem metade da volatilidade do outro, tem que ter um pouco no ativo que tem menos volatilidade. Fantástico, que eu achei que eu ia ter que ter esse trabalho, não vou precisar mais. Não, está feito. Eu vou só citar agora o trabalho que já está feito, porque justamente era essa continha que eu ia fazer, né, o value at risk, ou então olhar as medidas de composição para portfólio, porque esse é o futuro desse mercado. E até a diversificação maior dele, né? A gente fala muito de lajes, fala de ativos logísticos, fala de shopping center, e hotéis, e desenvolvimento, e tantas outras coisas, e residencial para renda. E tantas outras coisas que podem aparecer em momentos muito interessantes. Isso, de novo, diversifica a carteira, isso, de novo, diminui, risco, exposição. Para quem já investe no mercado de imóveis, dificilmente ele tem uma carteira diversificada de imóveis, ele deve estar concentrado em um segmento. Então não é também ficar dizendo que fundo imobiliário é melhor do que imóvel, então não interessa os dois é melhor do que um só. Então, se eu tenho uma carteira de imóveis residenciais, eu vou comprar fundos de shoppings, de galpões, de desenvolvimento, de hotéis, e vou diversificar meu portfólio imobiliário também, né? Ainda que, eu vou te falar, eu ainda, né, defendendo aqui a praça dos FIIs também, para imóvel próprio, pegando, por exemplo, dados do FIPZAP. Eu dei uma olhadinha lá, o que era preço de venda de imóvel, preço de aluguel na média, São Paulo, Brasil, peguei todas as praças que tinham. A rentabilidade do que seria o relativo do dividend yield final, descontado do imposto de renda, ele dava algo na casa do 3,5. Na verdade, a média Brasil deu 3,2. Né? Então... E você acabou de falar de 7 em fundos imobiliários. Então, mas assim, enfim, de novo, e não querendo falar que, né, só tem um tipo de ativo seja bom, a diversificação é sempre benéfica, mas que com certeza esse é um veículo muito especial. Tá? Esse negócio da isenção do imposto é algo que torna ele muito, né, capaz de entregar esses rendimentos, e agora com esse, né, suporte, né, esse pano de fundo, que é super interessante, e aí olhando de novo lá para fora, né, os REITs, toda vez que você tem bons fundamentos, eles performam melhor do que bolsa. Porque tem uma volatilidade muito menor e os rendimentos são muito bons. Sim. Né? E então, por que a gente não pode ter isso aqui? O nosso mercado é muito menor. Pode ser, mas para algumas praças eu acho que ele já está andando muito parecido com o que as curvas poderiam pedir. A gente acabou de olhar uma correlação que é ridícula de alta. Ela só não é 1 para 1 porque você tem um risco de setor que fechou agora. Né? Então, lógico, né? Como você sempre fala, olhar para mais variáveis é sempre mais interessante, sim, né? E entender o que é o setor e cada um deles. E você está trazendo essas variáveis que é chamar a atenção para o ciclo do mercado imobiliário. Exatamente. Isso que o fundo imobiliário é um bicho complexo e que tem imóvel lá dentro. Exatamente. Então, não só devo olhar para o comportamento da renda fixa, mas também para o comportamento do mercado imobiliário. E isso está chamando a atenção. A gente está quase no fim e eu não posso deixar de perguntar de recomendações de investimento, porque afinal de contas a gente falou que ia dar e o Gustavo vai dar. O que você, olhando a carteira e montando a carteira da XP agora, o que você diria aí para recomendações de compra, eventualmente uma recomendação de venda, que às vezes é tão importante quanto? A gente trabalha com 2 carteiras, uma delas é uma carteira renda, então coisas que tenham preço de mercado com relação ao patrimônio equilibrados, com bom potencial de dividendos, e uma outra que a gente trabalha com ganhos de valor. Certo. Geralmente, esses empreendimentos que têm alguma vacância, eles estão descontados em termos de valor de mercado, porque o cara mede no dividend yield, quando na verdade o cara deveria, né, apostar no fluxo, não só no dividend yield que ele está ganhando hoje. É como se ele trouxesse valor presente só o valor de hoje. E como a gente sabe que isso vai voltar e a gente trabalha isso bem, a gente consegue montar uma carteira de ganhos que vão não só do dividend yield, que podem ser bons, como também de ganhos de capital relevantes. Né? Então,
Para a parte de renda, a gente gosta de recomendar sempre alguma coisa de papéis. Eu sei que a gente falou muito de tijolo, mas só lembrando que existem os de papéis também, né, que são títulos de dívida, né, basicamente, não muda tanto disso, né, mas que a exposição a uma coisa ou outra pode ser mais ou menos interessante. No nosso caso, a gente está falando de um cenário para frente que a taxa Selic ela sobe, mas ela não sobe tanto. Então não tem um risco tanto de CDI. Eu prefiro estar num de recebível que tenha mais risco de indexação de preço, por exemplo. Um muito bom que faz o managing dos dois, que eu gosto bastante, é o HGCR. Acabou de sair de emissão. A gente só não entrou porque no final do mês ele deu um spike de preço, a gente preferiu não entrar agora, mas ele já caiu um pouquinho, já está começando a ficar cada vez mais interessante. É um que a gente gosta bastante, traz bons rendimentos. E o próprio, a originação é muito importante também, né, nesses casos. Sim. Então, ter o private do CSHG é fundamental para você ter bons negócios também. Às vezes aparecem operações só para eles, né? Exatamente. Você pode ter também fundos de CRI um pouco menores, ou então um pouco mais ousados. O Maxi Renda mistura muita coisa, né, ali no meio, inclusive permuta. E isso pode dar porradas ao longo do tempo em termos de rendimento, o que é bastante interessante. Né? É justamente o cara tem uma carteira, né, de crédito. Tem um pouquinho de risco lá e um pouco mais conservador no outro ponto. Na carteira de renda ainda, shopping. Shopping, por exemplo, o VISC. Tá? Eles estão para colocar muito do dinheiro deles ainda, né, em novas alocações. Eu acredito na gestão deles e é por isso, e eu acho que eles vão alocar muito bem esse empreendimento, né, as coisas. Então, eles são reloginhos para entregar dividendos, ótimo. Do outro lado, eles vão alocar esses recursos de maneira eficiente. Se isso é verdade, não só eu posso ter os dividendos que eu já estou ganhando lá, com algum upside de ganho de capital. HGLG. Não é a mesma coisa? Ele não tem taxa de vacância lá dentro? Ele está vindo de reformular com dinheiro no bolso, no momento que é bom de comprar? Eu tenho o melhor dos mundos. Eles estão entregando algo em torno de 7% de dividendo, se eu não estou muito maluco agora. Mas em termos da carteira de valor, ativos que eu gosto bastante, assim, em termos de valor, o BC Fund, ele é um caso muito controverso, porque ele tem alguns descontos, né, para a taxa de vacância que carregou durante muito tempo, talvez não tenha sido muito ágil em muitos momentos, mas vamos falar a verdade, é o preço que está, não tem como. E mais do que isso, se acontecer a venda, né, a compra, a troca de empreendimentos com a Brookfield, isso melhora muito o fundo. Né? A gente não tem tempo para comentar, mas você gostou da operação? Para o BC Fund não é barato. Tá? Não é preço que outras empresas de capital, né, da mesma forma que a Brookfield, compraria, porque não é o play que eles fazem, mas para um fundo que é grande o suficiente para abarcar um negócio desse, é super interessante. Até porque ele vai pegar todo o aumento de capital daqui para frente também. Então, assim, e da maneira como está comprimida a cota, não tem como esse valor não subir quando entrar todos os outros empreendimentos. Vem o dinheiro junto, o dinheiro pode ser para pagar uma parte da dívida, o que é interessante também, e comprar mais empreendimentos em São Paulo. Né? Quem sabe arrumar o Senesp não resolva de vez o problema de vacância do fundo, que pode entregar aí, sei lá, 8% de dividend yield tranquilo na cota de hoje. Né? Ou do que era da semana passada, alguma coisa assim. Então já é uma jogada bastante interessante, uma coisa bem diferente. Aí tem gente que me fala, então shopping não tem ganho de valor. O HGBS. O HGBS tem todo o direcionamento interno deles, né? E não só isso. Eles têm bastante vacância e inadimplência dentro do portfólio. Dá para melhorar ainda só com a melhora da gestão. Né? Então isso, e tem sido feito, tá? Enfim, converso muito com todos os gestores do mercado, isso tem sido feito lá dentro. Ele estava bastante descontado, eu acredito que isso vai subir. Mas, enfim, outros calls bem óbvios, assim, um Tera. O Tera ele tem sido cotado a 1,1 do preço, né, do valor de mercado, contra o do patrimônio. Eu acho que esse negócio pode ir para 1,2. Por quê? Renova aluguel agora, renova ano que vem também, uma boa parte. Quem renova esse negócio é a CCP. Cara, a CCP é muito boa nisso. Tá? Então, tem uma boa gestão embarcada lá. Entendeu? Então são coisas que eu gosto. Tipo, o VBI é um play óbvio, sabe? Tá defasado em termos de... Você acha que vale R$18 mil o metro quadrado ali? Não vale. Você não compra prédio de R$18 mil o metro quadrado na Faria Lima. Isso é 21, 22, 25. Se você for perguntar pro pessoal ali da ponta, 30. Tá? Então, tem coisas que funcionam, tem coisas que não, mas enfim, falando entre renda e valor, são jogadas bem diferentes. E assim, de novo, prestar muita atenção no produto que está comprando, prestar muita atenção na gestão que está comprando, esquece gestão passiva. Eu falei alguns aqui que eram gestão passiva, mas
é ruim, isso está ficando para trás. Sim. Tá? Não é mais. O CBOP, por exemplo, ele é gestão passiva. Pergunta para o Augusto se ele não sabe o detalhe do detalhe do detalhe de cada uma das coisas que ele faz lá. Entendeu? FOFs também, né? Quando cai tudo, FOF gira a carteira bem, pode dar bons ganhos. Sim. Né? Algumas carteiras interessantes. O RBR Alpha, por exemplo, foi um que deu ganhos super interessantes. A cota tem performado super bem. Né? Enfim, eu poderia passar o dia aqui falando talvez com você de todas as cotas que a gente tem, mas a gente precisa terminar porque já chegamos ao fim. Mas agora você tá na XP, está perto, está próximo e espero que volte mais vezes, sempre que quiser e que quiser atualizar essas recomendações. Né? E se o feedback for bom, posso voltar quando você quiser. Estou sempre à disposição. Obrigado, sucesso para você na nova empreitada aí. Obrigado mais uma vez. Para você, manda um recado, hein? Me fala o que achou da conversa com o Gustavo. Um grande abraço e até sexta-feira que vem.